A paz do Senhor a todos os participantes deste grupo da IBD. Dando continuidade ao nosso tutoriais, estamos estudando a revista do quarto trimestre, A Igreja e o Espírito Santo. Essa revista foi escrita pelo bispo Oide José do Carmo. A lição que nós estamos estudando é a lição número 4, o batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. A coordenação nesse dia será do pastor Ademar. E nós estamos no tópico número 3, propósito e resultado. O batismo no Espírito Santo contribui para atestar a validade do movimento pentecostal e reforça que se trata de uma experiência distinta no sentido da separabilidade e qualidade. Aí o item 3.1, propósito. Letra maiúscula. Propósito do batismo com o Espírito Santo. Em Atos registra palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem serem revestidos de poder. Aqui está errado. Deixa eu tirar aqui. Atos 1:8. O revestimento de poder para ser testemunha. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui está errado. Só um minutinho aqui. Deixa eu dar uma olhada. Está errado. Acho que eu bati errado aqui. Só um minutinho. Aqui está errado. Deixa eu colocar para cá. Deixa eu voltar aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, né, no livro, tá, de Stanley Hoffman, aqui, Teologia, deixa eu corrigir aqui, Stanley Hoffman, Teologia Sistemática. Tá? Que foi publicada em 1997, página 456, escrevendo sobre o propósito do batismo do Espírito Santo. E diz aqui, já que o dom do Espírito era carismático e vocacional para Jesus, a igreja primitiva assim também deve ser uma dimensão vocacional na experiência com o povo de Deus hoje. Aí o autor diz aqui, afinal, também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Ezequias Soares. Esse batismo é a plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no coração. Significa o revestimento de poder de Deus para o serviço divino e capacitação de todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Atos 1:8. Mas recebeste a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. No item 3.2, os primeiros discípulos depois do Pentecoste. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, né, a vida de oração, a prontidão no anúncio do Evangelho nos primeiros discípulos e a perseverança mesmo diante da perseguição e ameaça. Aí tem aqui a citação dos versículos, né, é um pouco longa, muita citação, mas nós vamos ler. Atos 2,14.
Pedro, porém, pondo-lhe em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejais vós isto notório, escutais as minhas palavras. Atos 3:6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse-lhe ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse andar esse homem? Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que ele era homem sem letras e induto, maravilhados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se do lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 8:4. Mas o que andava disperso iam por toda parte anunciando a palavra. Aí, Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em viver comprometido com a tarefa missionária e identificando como o progresso espiritual. Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita aqui Stanley Horton, um Batismo no Espírito Santo, editora Carlin, 2019, página 104, que escreveu sobre Paulo ter sido cheio do Espírito Santo em Atos 9. Paulo era cheio do Espírito Santo quando Ananias orou por ele. Paulo não saiu de Damasco, ao contrário, imediatamente ele começou a pregar na sinagoga que Jesus é Filho de Deus. Paulo cresceu e ficou muito poderoso e desconcertou os judeus que viviam em Damasco, ao provar que Jesus é o Cristo. Atos 9:20. E logo na sinagoga pregava a Cristo, e este é o Filho de Deus. Atos 9:22. Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando aquele era o Cristo. Aí o autor comenta, né, que a ênfase de Lucas no poder e a eficácia da pregação de Paulo mostra que o Espírito Santo faz a diferença, e o poder é o poder do Espírito Santo, como Jesus havia prometido em Atos 1:8. E para terminar, né, o tópico 3 e também a lição número 3, né, nós estamos no tópico 3.3, o resultado do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, só um minutinho aqui, é dado por Deus para revestimento de poder. O reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Esse revestimento concede ao crente o poder para combater contra as forças do mal, no poder do Espírito Santo. Lucas 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidade. Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Atos 4:10. E pondo-lhe-se no meio, perguntaram com que poder ou o nome de que fizeram isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e de modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que estas
que este está são diante de vós. Daí o autor também cita aqui Antônio de Palma, no batismo do Espírito Santo e com fogo. Não é? É com fogo. E com fogo, 2016, página 94. E os pentecostais precisavam estar cuidadosamente para não enfatizar o batismo no Espírito Santo apenas no falar em língua e a evangelização mundial. Fazer isso é excluir e restringir a obra do Espírito Santo em outro aspecto na vida de um crente. E para terminar aqui, no tópico do comentarista, o autor cita pastor Antônio Gilberto, que fala sobre 4 resultados do batismo no Espírito na vida do crente. Edificação espiritual. 1 Coríntios, de 4 a 15. É um pouco longo, né, mas a gente vai ler. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais do que profetizei, porque o que profetiza é maior do que fala em língua, e não que também interprete para que a igreja receba edificação. Né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, que vós aproveitaria. Se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. E agora, irmãos, se for ter convosco falando em língua, que vos aproveitaria se eu não falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou profecia, ou doutrina, né? No 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, mas fazem som, seja flauta, seja cítara, e não formarem som distinto, como conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem os preparará para a batalha? Assim também vós, com a língua, não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz, porque estarei como que falando ao ar. Mas se ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para que aquele quem fala, e que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Aí no 2, maior dinamismo espiritual. Marcos 14, de 6 a 72. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou-se para ele e disse, tu estavas também com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não conheço e nem sei o que dize. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali, este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, aos que ali estavam, disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque também, Galileu, a tua fala é semelhante. E ele começou, a praguejar e a jurar, não conheço esse homem que falais. E o galo, cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará, e retirando-se daqui chorou. Atos 4, de 6 a 20.
E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de que fizesse isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto hoje que somos interrogados acerca do benefício que fizemos ao enfermo e de modo que foi curado, seja conhecido de vós todos que o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificais e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação. E nenhum outro há salvação, porque estáis debaixo do céu. E nenhum outro há, quando entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras, indultos, maravilhados, e reconheceram que haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer o contrário. Todavia, mandando-o a sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer com estes homens? Porque a todos que haviam em Jerusalém é manifesto que por eles foram feitos sinais notórios e que não podemos negar. Mas que ele não se divulgue mais entre o povo. Ameacemo-los para que não falem mais esse nome em homem algum. E chamando-lhes disseram que absolutamente não falasse e nem ensinasse ao nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro a João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-me antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Né? Aí no 3 aqui, né, diz: o maior desejo e resolução para dar e interceder. Atos 3:1. E Pedro e João subiram junto ao templo na hora da oração a nona. Atos 4, de 24 a 31. E ouvindo ele, disse unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeram os céus e a terra, o mar e tudo que há nele. Que dissesse pela boca de Davi, teu servo, para que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes, e ajudaram uma contra ao Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o Santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e os teus conselhos tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, após ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que façam sinais e prodígio pelo nome do seu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido e foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Atos 6:4. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Atos 10:9. No dia seguinte, indo eles no caminho e estranho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E para terminar, né, no 4.
Aqui está escrito errado. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Maior. Maior glorificação no nome do Senhor. João 16, 13 a 14. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3, tá? E também a lição número 4. Tá? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 5, que tem o tema como os dons da revelação. Até lá, se Deus assim permitir.